Olá, semoventes desse meu Brasil varonil. Nós costumamos nos informar da política e dos políticos, assim, através de jornais, de revistas, de livros e, mais recentemente, de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, que agora é o X, canais de YouTube, postagens em grupos de Telegram, de WhatsApp. E a fonte dessa informação pode ser a mais diversa, como, por exemplo, arquivos, documentos, imagens, vídeos, enfim, relatos de testemunhas e até mesmo relatos dos próprios políticos, né? Mas, e se a fonte da informação fosse um pouco menos usual, mais inusitada e provavelmente até mais confiável? Como se fosse, por exemplo, uma mãe falando do seu próprio filho. Bom, assim, é quase isso. No caso, são mães que trabalham em uma profissão bem específica, ancestral, milenar. Mães essas que estão falando de seus próprios filhos. É o que se propõe o jornalista Silvio Bassetti ao publicar em 2022 o livro O Outro Lado do Poder. Sim, vocês não leram errado, não. Trata-se da história da política brasileira narrada pelo olhar das prostitutas e cafetinas. E o livro narra uma série de acontecimentos desde o início do século XX até os dias atuais. Assim, tanto de personagens não muito conhecidos, quanto até mesmo ex-presidentes, por exemplo, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Itamar Franco, que eram notórios conquistadores. Ou podemos falar de Jânio Quadros, que era viciado aí na parada, né, nos cabarés. E diversos personagens podem até te surpreender na leitura. Por exemplo, vocês estão pensando que milico, golpista, conservador e defensor da família tradicional brasileira não gosta de putaria? Bom, o livro responde, né? Vamos imaginar o seguinte: pense que a maioria dos parlamentares federais não reside em Brasília. Aí, semanalmente, eles deixam suas famílias para ir para a capital federal. Toda semana vão para o Congresso. Será que eles se limitam a apenas frequentar o Congresso, reuniões, eventos oficiais, festividades, restaurantes? Ou será que uma parte deles desfruta de momentos mais lúdicos e realizam tenebrosas transações em ambientes um pouco mais íntimos e discretos? Eu citei, por exemplo, de parlamentares, né? Foi apenas um exemplo, mas ele pode ser estendido para toda classe de políticos, de poderosos, como presidente, governadores, prefeitos, ministros, secretários, assessores. Vale para quaisquer poderosos ligados a quaisquer dos poderes da República. Afinal, a gente está falando de quê? Estamos falando de poder. Vamos imaginar aqui. A gente pode imaginar até, não é disso que o livro fala, mas a gente pode imaginar que muitas das normas que nos regem ou decisões que nos impactaram podem ser discutidas, originadas, debatidas e até mesmo decididas em boates, bordéis, cabarés, prostíbulos, né? E é óbvio que o livro fala muito de homens no poder, basicamente. Afinal, desde os tempos mais remotos, sempre foram a maioria esmagadora dos ocupantes dos cargos mais importantes da nação, não apenas desta nação, mas de todas as nações. Eles que frequentam cabarés, né? E mesmo um crescimento assim das mulheres na política, ainda permanece sendo uma minoria. E vamos pensar que no caso aqui do Brasil, quando colocaram uma mulher na presidência da República pela primeira vez na história, e evidentemente que essa mulher não frequentava cabarés. Imagina só o que aconteceu. Aquele congresso formado majoritariamente por homens golpistas a derrubaram. Como, por exemplo, o voto desse senhor aí. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O meu voto é sim! Será que o Bolsonaro gostava de uma rameira? E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente.
No caso desse aí, eu creio que nem precisa ler o livro para saber, né, se ele gostava ou não. Parei para pensar numa coisa aqui, sabe, pessoal? Será que a ideia temerosa de tirar a Dilma do poder foi gestar em um bordel? Bom, eu não, honestamente, eu não duvido. Mas o fato é um fato que precisamos ter mais mulheres na política. E, por exemplo, eu não tenho nada contra prostitutas se candidatarem. Garanto que elas vão fazer um trabalho muito melhor que seus filhos. Enfim, embora eu tenha feito algumas conjecturas que não foram citadas no livro, o livro fala mais mesmo de putaria mesmo, feitas por esses políticos. Mas, obviamente, a leitura, ela é um convite à imaginação que acontece lá, além do que apenas o sexo. Todavia, o livro narra fatos reais de putaria, de gente muito importante. E o autor relata com humor, assim, diria, bastante refinado. Para quem estiver interessado em adquirir a obra, tem um link aí para aquisição em algum lugar na descrição do vídeo, ou o link na bio, né? A depender da plataforma em que você esteja aqui assistindo esse vídeo. Comente aqui se você já leu esse livro e qual a sua opinião, ou se pretende ler. Se inscreve no canal, empurra o dedo aí, mas empurra o dedo no like, parando de pensar besteira aí, viu, pessoal? E, por fim, eu só posso desejar o quê? Uma boa suruba, quer dizer, uma boa leitura.